A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje, sabe qual será o nosso assunto? Nós vamos aprender sobre a oração. O que é uma oração? Uma oração é uma forma que o ser humano tem de se comunicar com Deus. É uma oração onde você desabafa, que você comunica com Deus aquilo que você quer. O John Wesley dizia que a oração é o oxigênio da alma. A oração, ela se torna em nossas vidas uma arma muito importante. E é o segredo da vitória. A oração, você pode se aproximar de Deus. Muitos por aí, erroneamente, ensinam que a palavra certa é rezar. Mas, na verdade, a oração, ela é uma palavra bíblica que o próprio Jesus, ele nos ensinou. O ato de você orar em si já te coloca em uma posição diferenciada. Por quê? Porque você vai ter um relacionamento íntimo com o seu Criador, com aquele que te fez, com aquele que já sabe como é você, do jeitinho que você é. Então Deus te conhece mais do que qualquer pessoa na face dessa terra. Deus, ele quer ser o teu amigo. Deus, ele quer ser um companheiro para você. Por quê? Porque a partir do momento que você expressa a Deus aquilo que você quer que ele faça, de acordo com a sua palavra, ele resolve te abençoar, ele resolve te entregar a bênção. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso, é um Pai bondoso. Vocês lembram daquela passagem bíblica que Jesus fala o seguinte: e qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará um peixe? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E ele continua falando: se vós que sois mau, consegue dar para o seu filho um peixinho, por que o Pai Celestial não daria também para vocês? Então, o teu Deus, o meu Deus, ele é um Pai misericordioso. Se você pedir para ele com sinceridade, se você clamar ao Senhor, eu acredito que ele vai te ouvir. Nós temos aqui 3 tipos de oração. Vamos incluir mais uma que vai estar aqui destacada nesta mensagem. Primeiro, nós temos a oração de gratidão. Gratidão por tudo que Deus tem nos dado, pelas bênçãos recebidas, por todas as coisas que ele tem proporcionado para nós. E tem também as súplicas, a intercessão, e também tem a de pedir perdão. As súplicas, ela traz a nós um entendimento muito importante. Deus, ele pode mudar a tua situação. Deus, ele pode mudar o cenário por você. Mas é preciso que você tenha dentro de você a palavra do Senhor. Vejamos o que diz no livro de Lucas, o que fala a respeito desta palavra, capítulo 11, versículo 10. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, lhe será aberto. Esta passagem de Lucas é muito importante para nós. Mas nós vemos aqui também, no livro de João, a condição básica que nós podemos também receber a bênção. E essa aqui, eu vou falar para vocês o que está escrito no livro de João, capítulo de número 15, versículo 7, diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Olha só aqui a condição para que você receba a bênção. Se as palavras do Senhor estiverem em ti, pode pedir ao Senhor que ele vai te conceder. É a palavra de Deus, o que está escrito aqui nos seus mandamentos.
Deus, Ele sempre está de coração aberto para te abençoar, porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor, ela vem para mudar a tua história, mas é preciso que você entenda o que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas, erroneamente, alguns querem colocar Deus na parede e dizer o seguinte: Deus, eu quero aquilo. Deus, se você tem que me dar isso aqui. Não é assim que nós temos que agir. Nós temos que pedir ao Senhor com sabedoria, porque a palavra de Deus diz que nós temos que saber pedir. Por quê? Muitas das vezes nós não sabemos pedir para Deus o que nós realmente queremos. Às vezes a oração ela só é voltada para um determinado local da sua vida. Por exemplo, você não pode orar egoístamente só por você. Você tem que orar por todas as pessoas, para que Deus venha abençoá-los também. Porque se Deus te deu, você pode estar compartilhando com as pessoas. Nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros, intercedendo pela vida uns dos outros. Eu vou te trazer um exemplo vivo sobre a intercessão, o que o poder de uma oração faz quando nós estamos orando uns pelos outros. Uma certa feita, o apóstolo Pedro, ele foi preso. Herodes mandou prender a Pedro. E Pedro estava ali no cárcere e de repente o povo começou a orar por Pedro, intercedendo, suplicando pela vida de Pedro, porque Pedro iria morrer. Olha aqui uma oração quando estamos reunidos faz na vida de uma pessoa. Já estava decretado a morte de Pedro. Então o povo se reuniu para estar intercedendo pela vida do apóstolo. Quando de repente entrou um anjo dentro da cela. Por causa de quê? Por causa da oração, por causa da intercessão que aquele povo estava fazendo pela vida de Pedro. E o anjo chegou perto de Pedro e disse: levanta-te depressa. E logo as correntes caíram do pulso de Pedro. Pedro obedeceu e pegou a sua capa e seguiu em frente. E saiu da cela atrás do anjo, mas sempre pensando que aquilo era um sonho ou uma visão. Pedro não acreditava o que estava acontecendo. Passou pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e ao portão de ferro em que dava para a rua, a qual se abriu e cruzaram o caminho juntos pelo espaço do quarteirão. Então, repentinamente, o anjo desapareceu. Após isso, Pedro chegou na casa dos irmãos que estavam orando por ele e batendo na porta, alguns não reconheceram a ele. Mas uma menina chamada Rod conheceu a voz de Pedro. E Pedro disse: sou eu, Pedro. E todos disseram: nós estávamos intercedendo e orando por você. Olha o que uma oração faz para que Deus dê vitória aos seus servos. Esta história você pode estar lendo ela em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que fala sobre a libertação de Pedro na cadeia. No livro de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 16, diz o seguinte, na parte B do versículo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, eu quero dizer para você que se tiver muitos justos ali reunidos, a oração tem muito mais poder ainda, pois foi isso que aconteceu com Pedro, que foi livrado da morte por causa da oração daquelas pessoas que intercediam por ele. Olha o que uma intercessão faz. Eu creio piamente que não somente nós, mas outras pessoas estão orando uns pelos outros. Estamos orando pelas pessoas, pelo Brasil, pelas autoridades constituídas por Deus. Por quê? Porque o próprio Deus diz que nós temos que orar, levantar as mãos santas e orar intercedendo pelas autoridades, para que Deus venha abençoar
o povo. A oração é um acesso ao infinito, é um acesso até Deus. Deus, ele escuta o seu gemido, a sua dor. Não importa em qual grupo você esteja, se você orar a Deus com confiança, com sinceridade, ele vai ouvir você. Por quê? Porque eu vou te trazer agora para mais uma história bíblica aqui que fala que as pessoas, se elas soubessem, mesmo que elas não servissem ali a Deus, mas que você ore ao Senhor, mesmo que você não conheça Deus, que você não tenha aceitado Jesus como Salvador, mas se você pode orar aonde você estiver, você pode, porque um homem chamado Cornélio, este homem, ele ainda não servia a Jesus, mas ele orou, ele orava, ele jejuava e ele também dava esmolas para os pobres. E esta passagem bíblica está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. A oração, ela tem muitos efeitos. Mesmo se você pensar, imaginar e dizer, eu não acredito que existe um Deus que pode me ouvir, mas eu digo para você que existe um Deus que ele pode te ouvir, que ele te ama e ele deseja te salvar, salvar a sua alma, salvar a sua vida. Nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. Jesus, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Mas é através da oração que nós temos intimidade com ele. Eu vou te trazer aqui um exemplo. Quando você tem intimidade com alguém, quando você tem intimidade com um amigo ou uma amiga, uma pessoa próxima, claro que você pode falar algumas coisas para essa pessoa. Deus, ele é exatamente assim. Se você tiver intimidade com ele, ele vai te ouvir. Ele vai simplesmente abrir o coração. Deus já é o amor. Deus, ele é o próprio amor. E ele é Pai. E ele jamais vai deixar de ouvir você. O coração de Deus, ele é infinito. Porque o próprio coração de Deus é o próprio amor. E esse amor que está dentro do nosso coração, que através do Espírito Santo, é que faz todos nós intercedermos pela sua vida. É que faz nós orarmos uns pelos outros. Porque nós temos que fazer isso. Orar uns pelos outros. Nós temos que desejar o bem às pessoas, mesmo que elas não nos amem, mesmo que elas não nos desejam bem. Porque às vezes a gente pode querer orar somente pelas pessoas que nos amam, mas nós temos que orar por todos. Até pelos nossos inimigos nós devemos orar. Porque Jesus fala que nós não temos que dever nada para ninguém, a não ser o amor de Deus. E trazendo novamente aqui para o assunto da oração, tem orações que Deus ele escuta rápido, que Deus ele entrega para você a vitória bem rápido, mas tem oração que demora um pouco. Nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele está ali nas regiões celestiais tentando impedir as nossas bênçãos. Nós podemos lembrar de Daniel, quando Daniel orou, ali no capítulo 10, o livro que leva o seu nome, que Daniel, ele orava. E o príncipe da Pérsia, que é o inimigo das nossas almas, que você só vai conseguir enxergar se for espiritualmente, carnalmente você não vê, ele impediu a oração, a bênção de Daniel. Na verdade, ele não impediu a oração, ele impediu que Deus entregasse para Daniel o que Daniel estava pedindo. Então Deus teve que enviar ali o arcanjo Miguel para que Daniel recebesse a sua bênção. E Daniel, ele tinha orado ao Senhor e Deus falou para ele, ora Daniel, o anjo falou, Deus já ouviu a sua oração desde o primeiro momento que você orou. Mas o príncipe da Pérsia, o inimigo das nossas almas, impediu que você recebesse a sua bênção. Então, há momentos que o inimigo, ele atrapalha
as bênçãos que Deus vai nos entregar. Mas Deus, ele é tão poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que ele sabe de todas as coisas, enviando os seus anjos. Porque no Salmo 91 está escrito isso. Está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem de todos os maus caminhos. Então, os anjos estão ao nosso dispor. Os anjos estão para nos servir através da ordenança de Deus. E esta oração, ela é a chave da tua vitória. Você lembra também da Ana, quando ela estava orando para que Deus desse ali o Samuel, desse um filho para ela? Então a oração faz muitos efeitos. Ana orou e Deus entregou para Ana. Mas Ana se aquebrantou. Deus, ele não vai rejeitar a sua oração, o seu coração quebrantado. Mas você precisa também acreditar nesta palavra. No livro de Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você pode clamar a Deus, você pode orar da forma que você quiser, mas o importante é que você ore de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Porque a própria palavra de Deus também diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E esta passagem bíblica, você pode estar lendo ela em Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo 13. E no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Ou seja, ore a qualquer momento, em qualquer hora, porque Deus, ele ouve a sua oração. Se você tiver um coração sincero, um coração aberto, pode até demorar, mas uma hora a sua vitória chega. Porque Jesus, ele ama aquelas pessoas que são sinceras de coração, que se entregam a ele de coração, corpo e alma. E eu quero finalizar aqui deixando para você aí um versículo bíblico para que você possa guardar no seu coração, meditar e nunca esquecer deste versículo. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 20, diz o seguinte: aquele que é poderoso e capaz e infinitamente de nos entregar aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Portanto, a palavra de Deus está te dizendo: peça e será dada.